Vem cá, nega. Olha só, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Bom, por estar desanimado, um friozinho bom desse. Bom dia. Espera Deus que minha terra está minha terra. Eu sou baiana. Espera Deus que eu em casa também deve chover. Olha, que coisa boa, né, o povo? Exatamente. Tá feliz. Isso aí, com certeza. Ainda mais no dia de hoje, então, né? Sagrado, não, o povo de Deus, sabe? De aleluia. Pessoal, primeiramente, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa cidade, Bons da Lapa, né? Tem alguém de vocês que é a primeira vez aqui na nossa cidade? Levanta a mão. O grupinho aqui é todo mundo a primeira vez praticamente, né? Vocês são de qual cidade mesmo? Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, né? O pessoal aqui é de Posse, Goiás. Posse, Goiás, exatamente. Tem alguém de outra cidade aqui ou não? Minas Gerais. Minas Gerais, Bahia, a Bahia, né? Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. E para quem é a primeira vez, né? Que pode ser a primeira de muitas, né? Com a fé no bom Já Jesus. daqui a 2 anos. Nós fazemos. Mas é assim mesmo, a distância ela faz parte. Pessoal, eu me chamo André, certo? Você é o dia que vou estar fazendo um acompanhamento com vocês. Nossa ideia principal era fazer a subida até ao cruzeiro, né? Subir toda essa pedra aqui. O percurso que nós ia fazer era 332 metros de subida, só que devido ao imprevisto da chuva, né? Acabou que não vai estar fazendo a subida. Justamente, pessoal, porque ano passado teve uma mudança, uma melhoria nesse cruzeiro, né? Fez algumas escadarias. E o Ministério Público, ele justamente que fez essa determinação. Então, não vai estar fazendo a subida para evitar alguém estar se machucando. Então, questão da segurança de vocês, tá bom? Mas vamos fazer um passeio mais tranquilo agora aqui, beirando toda essa pedra. Vamos estar visitando cerca de 5 grutas, certo? Essa daqui é uma das primeiras grutas, que inclusive tem um significado muito, muito importante. Gruta da Ressurreição. A Gruta da Ressurreição, pessoal, ela vem simbolizando, né, o renascimento de Cristo após o 3º dia, que é no domingo de Páscoa, né? Geralmente, quando era domingo de Páscoa, todo mundo, o pessoal sempre vinha para essa gruta aqui, porque sempre tinha as missas. Até comentei com a moça aqui, não foi? Foi. As missas, elas teve uma interditação, pessoal, nessa parte da gruta, por conta de muitos enxames de abelha que habitam nessa parte da pedra. E nessa parte aqui, vamos estar tendo uma parada justamente para uma história, que eu vou estar passando para vocês, que é uma das histórias que o pessoal mais pergunta para a gente. Quem foi o fundador do santuário? Alguém sabe dizer um pouco? Tem alguma noção? Deu nem aquela pesquisadinha antes de vir para cá? Aquela curiosidade? Pessoal, o fundador do santuário se chamava Francisco de Mendonça Marques, né? Exatamente. Alguém de vocês aqui conseguiu ver uma imagem de um senhor próximo ali à entrada da Gruta do Bom Jesus, uma estátua de bronze, segurando um crucifixo? Pronto. Aquela imagem ali, pessoal, é justamente de Francisco se prostrando quando ele encontrou toda essa pedra aqui. A história de Francisco se inicia mais ou menos assim, meu povo. Em 1657, em Portugal, nascia Francisco de Mendonça Marques, que com 22 anos embarcou para o Brasil. Chegando na cidade de Salvador no ano de 1679, com a profissão de ourives, ele logo optou a trabalhar como pintor, porque ele viu que essa profissão não estava lhe trazendo muita renda. Neste meio tempo, Francisco acabou sendo empreitado a pintar o próprio palácio do governador-geral do Brasil. Só que quando Francisco estava pintando, infelizmente este governador ele veio a falecer, sendo assim reeleito outro governador.
Quando Francisco então termina todo o seu trabalho, o atual governador já não queria pagar a quantia que tinha sido feita, né, entre o falecido governador naquela época. Francisco, um pouco alterado, obviamente veio recorrer às suas exigências, né? Ele veio recorrer atrás dos seus direitos. Só que, infelizmente, o governador abusou um pouco do seu poder e mandou prender Francisco injustamente. Francisco, desesperado, já mandar muitas cartas para o rei de Portugal, pedindo sua soltura. Quando Francisco conseguiu mandar essas cartas, isso foi no ano de 1688. Só que nesse meio tempo, ele começou a ter algumas visões. Foi aonde ele conseguiu ter alguns sonhos também, e tinha uma voz que sempre o chamava por esse nome, né? Sempre chamava pelo seu nome, na verdade. Que dizia: Francisco, Francisco, procure o Calvário na gruta. Francisco, num certo tempo, ele começou a pensar que estava ficando louco, porque ele olhava para os 4 cantos da cela e não via nada. Era sempre a mesma frase e sempre chamando pelo seu nome. Só que depois de um certo tempo, ele começou a perceber, pessoal, que ele tinha uma missão a se cumprir na sua vida, e era toda essa pedra, todo esse santuário. No ano de 1688, ele conseguiu a sua liberdade. Ele vendeu todos os seus bens e pertences e deu para as pessoas mais necessitadas, pessoas pobres. Essas pessoas, pessoal, admiravam muito Francisco por ele ter feito uma coisa daquela. Só que Francisco, ele já estava determinado a seguir aquela voz do seu sonho, que sempre mandava procurar por este Calvário. Francisco, nesse mesmo ano, vendeu esses bens e também partiu de lá de Salvador em uma caminhada, uma jornada muito longa, e se estendeu até o ano de 1691. E nessa sua jornada, ele se deparou com muitos perigos, né? Com onças pintadas, com muitos animais silvestres, né? E muitos outros perigos, como por exemplo os índios canibais, que fizeram todo um arrodeamento sobre ele para poder tentar devorá-lo vivo. Se vocês entrarem lá na gruta do Bom Jesus, vocês puderam ver, né, que lá tem a cova do monge, cova da onça e cova da serpente. O pessoal sempre tem uma lenda que diz o seguinte: quando Francisco estava vindo fazendo todo esse percurso até chegar aqui, naquela mata extensa, né, Francisco acabou se deparando com uma onça machucada. Ele percebeu que na pata da onça tinha uma lasca de pau cravada. E o pessoal sempre tem a lenda de que Francisco acabou ajudando essa onça. E essa onça acabou retribuindo o favor, fazendo como se fosse uma escolta sobre ele, como se fosse um animal de estimação. Só que quando Francisco encontrou esses índios, na história nos conta que essa onça fez uma proteção, expulsando todos os índios que tentou devorá-lo vivo. Francisco, quando chegou aqui, foi no ano de 1691. Ele acabou fazendo muitas plantações aqui na parte da beira do morro, de ervas. Também começou a colher pescar os peixes, né, para poder fazer toda a sua alimentação. Dentro dessa gruta do Bom Jesus, foi que ele começou a viver em toda a penitência. Só que anos depois, passou muita gente aqui por esse rio aqui, São Francisco, que eram os peregrinos. Porque visto que se tinha descoberto uma mina de ouro lá em Minas Gerais, essa era a forma mais fácil e viável de fazer a navegação. Então o pessoal sempre passava nas margens do rio. Só que às vezes parava porque aqui era um pequeno vilarejo recém-formado pelos bandeirantes. Só que quando Francisco parava para ver as pessoas, ele percebia que tinha muitas pessoas doentes, pessoas que eram jogadas ali. Às vezes, quando vinha fazendo a viagem, não era uma viagem tão agradável, falta de mantimentos e tudo mais. Muitas pessoas paravam nesse local e todas com enfermidades. Francisco, com seu grande coração, chamava todas essas pessoas para dentro da gruta do Bom Jesus. E lá, por meio de muitas plantas medicinais, por meio de muitas orações, ele começou a operar milagres nessas pessoas, pedindo a bênção também do Bom Jesus. Logo, essas histórias se espalham mundo afora, assim caindo no ouvido de um arcebispo, lá novamente em Salvador, chamado Dom Sebastião Monteiro David, e que ficou sabendo das histórias de Francisco e se conheceram um pouco pessoalmente também. Só que ele então fez um convite no ano de 1702 e Francisco, com toda a sua humildade, vai até Salvador novamente. Chegando lá, ele passou por toda uma examinação, assim foi que ele se tornou um padre, porque esse arcebispo, né, o ordenou como um padre no ano de 1706, ao ver todas as coisas que ele já tinha feito por esse santuário aqui, meu povo. Então, no ano de 1706, Francisco recebe um novo nome também, Padre Francisco da Soledade.
ele morreu com 65 anos de idade, no ano de 1722. Aonde vocês puderam ver, como eu falei, a cova do monge, que é uma cova simplesmente, né, direcionada a Francisco de Mendonça Mar. Lá ele supostamente foi enterrado, e a Romaria do Bom Jesus se continua até os dias de hoje, e também de Nossa Senhora da Soledade, porque foi as duas imagens que ele se encontrava quando chegou aqui no nosso santuário. Só nesse ano se completará, né, 334 anos de Romaria, no dia 6 de agosto, né, que é a festa principal do ano, que é a festa do Bom Jesus. Amém? Amém. Isso aí. E essa aqui... Eu tenho um livrinho, conta toda a Tudo, história. né? Exatamente. Essa aqui é toda a história de Francisco de Mendonça Mar. Eu apenas dei uma pequena resumida, meu povo, mas tem muitos e muitos outros fatos também. Esse passeio que a gente vai fazer, pessoal, vai ser inconsistente entre 5 grutas. Essa daqui é a primeira, Gruta da Ressurreição. A segunda gruta vai ser ali mais ao centro, que é a Gruta de Belém, né? Simbolizando o nascimento do Bom Jesus. Lá vocês vão conseguir ver um presépio. E também vamos estar tendo aquele momento de agradecimento, meu povo. Porque eu tenho certeza que a viagem de vocês foi cansativa. Mas se vocês estão aqui, é tudo com a permissão do bom Pai. Certo, meu povo? Pois é. Então, pessoal, vamos também estar passando pela Gruta da Água dos Milagres. Quem tiver com as suas garrafinhas, principalmente que for garrafinhas minerais, né? Não joguem no lixo não, meu povo. Porque lá vocês vão estar pegando e usando essas garrafas para poder estar pegando da água benta. Essa é uma das grutas mais visitadas que a gente tem no santuário. A gente vai estar entrando lá cerca de 135 metros subterrâneos. E vocês vão estar passando, ter um momento também muito, né, significativo para vocês lá, meu povo. Porque é uma gruta que tem um clima muito, muito bom. E também vamos finalizar na gruta de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais e da natureza. Certinho? Certo. Então, vamos lá. Os milagres vão trazer um balde para tomar um banho. Vamos devagarzinho. Vou comprar um balde aqui.